Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem aí mais uma discussão histórica do sono, mais uma contação de histórias reais de guerra para você dormir sobre o metralhar das, das ondas radiofônicas, wifônicas da internet, né? Hoje, atendendo aí ao, ao pleito popular de qual seria a próxima antiguidade, o país que ganhou foi a União Soviética de novo, e trouxe aí então uma antiguidade, essa aí que está na capa do episódio, essa medalha, que se chama Ordem da Guerra Patriótica de segunda classe, né? Tinha a segunda e a primeira classe. E vou falar um pouco sobre ela e o dono dela. Infelizmente, dessa antiguidade eu não tenho uma foto do dono. E até a foto da pessoa é muito raro, muito difícil. Então esse eu tenho apenas a medalha, sei de quem foi, como já explicado anteriormente, né? Eu já disse que muitas medalhas russas soviéticas, tem um número de série, e a partir desse número a gente consegue localizar o, os arquivos de quem recebeu aquela medalha e assim por diante. E que foi exatamente isso que eu fiz há muitos anos atrás. Acho que durante a pandemia eu comprei essa medalha no início da pandemia. Veio da Ucrânia diretamente. E essa medalha, que é a Ordem da Guerra Patriótica, é uma medalha endereçada por, uma, por um alto grau de bravura desempenhado em combate, no campo de batalha. É um destaque individual muito acima da média. Então, é uma medalha muito prestigiada. E essa medalha ela pertenceu a Vasily Filipovich Chepurnoi, né? Me desculpe aí o meu ucraniano, meu russo, ele é ucraniano, né? Que obviamente eu não sei de nada de como pronunciar de maneira adequada esses nomes, mas é isso, né? Essa medalha pertenceu a Vasily Filipovich Cherpunoi, que nasceu no dia 7 de março de 1904, no vilarejo de Starosily, na região de Bolshaya Alexandrovka, em Kherson, na Ucrânia. Kherson, inclusive, que hoje é palco de disputas na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele teve uma educação formal de 6 anos e iniciou então o seu período de alistamento militar, se alistou no Exército Vermelho em agosto de 1941. Ou seja, pouco depois da invasão da União Soviética, ele foi convocado ou se alistou de maneira voluntária. Não sabemos, não temos essa informação, né? Ele vai ficar alistado aí de 1941 até novembro de 45, né? Depois ali do fim da guerra. Ele vai se alistar na região ali onde ele nasceu, no Kolkhoz Stalin, em Kherson, na Ucrânia, né? O Kolkhoz, para quem não sabe o que é um Kolkhoz, era uma forma de organização do território rural, da produção rural na União Soviética, onde você tinha os kolkhozes, que eram vamos colocar assim, cooperativas. Posso estar falando errado, né? Eu estou falando de memória aqui, mas eram cooperativas. Você tinha reforma agrária ali
e a socialização das terras. As terras eram desapropriadas dos grandes donos e eram compartilhadas por uma comunidade. E essa comunidade eram cocóis, então, né? E tinha o dever, vamos colocar assim, de produzir, de ocupar esse espaço, viver nele e produzir, né? De maneira comunitária ali a sua produção agrícola. Você tinha também os sovietkos, que eram unidades como os kolkhozes de terra, só que elas não eram pertencentes à comunidade, eram pertencentes ao Estado soviético. Então tem essa diferença. O kolkhoz ele era uma unidade agrária, né, de terra, que era pertencente a uma comunidade específica, né? Não era o Estado, era uma comunidade. As pessoas viviam ali, tinha-se as relações, né, eleições ali, enfim. E os sovietkoses eram controlados pelo Estado, né? Então as pessoas viviam ali, mas tinha uma orientação mais direta do Estado para a produção nesse espaço. Enfim, no momento em que ele foi convocado, né, o nosso Cherpuinoi, Vasily Cherpuinoi, ele ocupava aí o trabalho de escriturário. Essa era a sua profissão. Ele era escriturário. E aqui, deixa eu ver como que eu vou colocar. Uma pessoa que eu não tenho muitas informações sobre esse soldado, né? Então é até um episódio mais rápido. A patente máxima que ele obteve durante a guerra foi a patente de sargento do Exército Vermelho. Ele se alistou, claro que passou ali pela patente de soldado, mas chegou a sargento. Não sabemos se por merecimento em combate ou ele já saiu da sua instrução ali como um sargento. Ele participou das seguintes frentes de combate. Ele participou da frente de combate no Fronte Sul, na terceira frente ucraniana e na primeira frente bielorrussa. Ele foi premiado aqui com que ordens, né? Com que medalhas? Ele foi bastante premiado até. Ele foi premiado com a medalha por bravura, que lhe foi oferecida no dia 31 de janeiro de 1945, enquanto na bateria de canhões de 76 milímetros da 248ª Divisão de Fuzileiros. O Cherpuno, ele fazia parte da arma de artilharia, né? Então ele fazia parte ali de uma bateria, de um canhão, né? E por essa medalha aí por bravura que ele ganhou em 31 de janeiro de 1945, já no final da guerra praticamente, tem uma descrição muito breve do que ele fez para ganhar essa medalha por bravura. Não é essa medalha que está aí na imagem, é uma outra que eu não sabemos onde foi parar, mas a gente sabe que ele ganhou e tem registro nos documentos. O documento assim diz: o artilheiro da bateria de canhões de 76 milímetros, então o Cherpuno é o artilheiro, é o cara que atira no canhão. Tem um municiador, o remuniciador, né, a pessoa que vai recarregando ali o canhão, e o artilheiro é aquele que escuta as ordens do oficial, que orienta, né, a bateria a atirar, ou assim por diante, e o artilheiro é quem dispara de fato o canhão, faz alguns cálculos também para acertar o seu alvo. Então, o artilheiro da bateria de canhões de 76 milímetros, o soldado do Exército Vermelho Vasily Filipovich, é premiado pela participação em batalha na data de 15 de janeiro de 1945, ao forçar sozinho no rio Pilika
que fica na região da vila de Pałchew, nas repúblicas polonesas, a destruição de 2 metralhadoras inimigas. Ou seja, ele sozinho ele destruiu 2 metralhadoras inimigas. Isso sobre o fogo da mira direta das armas inimigas e muitas vezes sobre o contra-ataque da infantaria inimiga. Uma breve transcrição do Diário de Guerra da 248ª Divisão de Fuzileiros, ao qual o Vasily estava incluso para esse dia, o que estava acontecendo a nível de divisão, né? Ou seja, uma divisão tem muitos soldados, mas onde é que eles estavam? O que estava fazendo? E o Vasily, a sua bateria era só mais uma pequena bateria entre as dezenas, talvez centenas de baterias de artilharia da 248ª Divisão de Fuzileiros. Mas assim dizia o Diário de Guerra, né? Agindo de acordo com um plano pré-elaborado, testando e refinando o terreno, o comandante de regimento puxou os batalhões para a borda oeste do rio Pílica. A artilharia e morteiros regimentais e 2 divisões do 771 Regimento de Artilharia realizaram uma operação em 10 minutos de ataque de artilharia na borda leste. Às 2 horas e 30 minutos do dia 15 de janeiro, o 2º Batalhão, sob forte fogo de metralhadora, morteira e artilharia do inimigo, saiu e cruzou diligentemente o rio na área do Vaú, código de referência 3807. O inimigo abriu fogo na área de travessia e na borda oeste da floresta com armas de grande calibre. A infantaria que alcançou a borda da margem oeste foi alvejada por 3 ou 4 metralhadoras. Então é uma travessia de rio, né? Que como eu já disse muitas e muitas vezes, é um grande desafio. E aqui o Vasily, ele fazia parte desse regimento, né? O 771 Regimento de Artilharia. Muito bem, aqui agora eu vou ler os feitos do Vasily para ganhar essa medalha aí que está na foto, tá? Essa mesma da foto, que é a Ordem da Guerra Patriótica de 2ª classe, que lhe foi oferecida no dia 16 de março de 1945, enquanto artilheiro da bateria de canhões de 76mm do 771 Regimento de Artilharia do 9º Corpo de Fuzileiros. Veja que quando a medalha é oferecida é o dia que ele ganhou a medalha, né? Não é o dia que vai dizer respeito ao que ele fez para ganhar a medalha. Pode ter sido uma data anterior, né? Bom, enfim, assim são descritas as ações que levaram à premiação no seu relatório. E o relatório diz, né? Ele se destacou no engajamento pela defesa e expansão de nossa cabeça de ponte na margem ocidental do rio Oder, perto da cidade de Groß-Nildorf, província de Brandenburgo, na Alemanha, ali no oeste da Alemanha, no leste, perdão, da Alemanha, né? Ali na região da Prússia. Isso em 11 de fevereiro de 1945. Disparando de uma posição aberta de tiro, embora sujeito a intenso fogo inimigo, ele trabalhou de forma eficiente e rápida. Vasily destruiu 3 posições de metralhadoras inimigas, eliminou até um pelotão de tropas inimigas, né? Um pelotão ali vai estar por volta... tem que se entender o que os soviéticos entendiam por um pelotão na época, né? Enfim, pelo menos 8 pessoas ali. Pelo menos, né? Pode ser de 8 até 24, 30 pessoas. Destruiu 3 posições de metralhadoras, eliminou até um pelotão de tropas inimigas e atingiu um carro, né, autopropulsado do inimigo. Isso ajudou a rechaçar os ataques inimigos e a defesa bem-sucedida de nossa cabeça de ponte na parte traseira esquerda do rio Oder. De novo, veja, uma premiação na travessia de um rio. Lembrando aí que travessias de rio
São sempre pesadelos militares, é uma coisa muito difícil de se fazer e que de fato leva muitos, pressiona muito os soldados e os leva a se destacar, né? Ou é se destacar ou é morrer, infelizmente. Vamos ver aqui. Aqui a transcrição do diário para esse dia, né? Para esse dia aqui no diário diz, né? O diário da divisão coloca, né? O objetivo do dia: manter a posição ocupada, preparar unidades para a ofensiva na direção de Noab Armin. Aí coloca uma anotação aqui de posição, né? Geográfica, que eu não vou ler. E aí diz: a posição das unidades da divisão permanece inalterada. As unidades continuaram a melhorar sua linha, trocaram tiros com o inimigo e se preparam para ações ofensivas. Durante o dia, 2 soldados ficaram feridos. O inimigo não realizou ações ativas na frente da divisão. Raros tiros de artilharia foram disparados contra formações de combate de unidades e postos avançados de artilharia durante o dia. Foram registradas 180 voos de aeronaves inimigas. A observação militar notou a aproximação da artilharia e da infantaria na área de Ortwing. A aproximação de novas unidades inimigas é confirmada pelo aparecimento de novas estações de rádio e pela interceptação de comunicações de rádio conduzidas para o inimigo. Perdão, essa é uma descrição do dia anterior ao dia que o Vasilis ganhou a medalha dele. Só para contextualizar. E aqui é uma descrição um pouco mais detalhada sobre o dia em que o Vasilis ganhou a medalha dele. Então aqui diz o diário de guerra: às 8 horas da manhã, o inimigo iniciou uma poderosa preparação de artilharia, disparando contra as formações de batalha de unidades, artilharia e morteiros ao longo de Gross-Neuendorf. A preparação da artilharia envolveu até 6 instalações de morteiros, uma bateria de canhões e de 150 mm, até para uma divisão de canhões de 105. Um grande número de canhões morteiros regimentais também. Às 8h30, o inimigo, né, o regimento Grossdeutschland, que era um regimento muito forte na Alemanha, assim, muito destacado, apoiado por 10 tanques e 3 canhões autopropulsados, lançou um contra-ataque. O contra-ataque não teve sucesso. Depois de sofrer pesadas perdas, o inimigo recuou. Como resultado de uma pesquisa com os prisioneiros, foi constatado que de 9 de fevereiro até o dia anterior à batalha, né, o dia da batalha, de que o inimigo teria trazido 2 regimentos recém-formados da unidade Grossdeutschland e Hogreb, e que foi decidido lançar uma ofensiva no dia 12 de fevereiro, né, o dia em que se ganhou a medalha, o nosso Tcherpuy, na margem do rio Oder, contra as tropas do Exército Vermelho. Devido às perdas sofridas no período de 22 de janeiro a 6 de fevereiro, unidades do inimigo, que se cita um código da unidade, foram substituídas e colocadas na reserva. O regimento Hogreb, avançando no segundo escalão atrás do regimento Grossdeutschland, acabou em uma área pantanosa do campo. Ficou preso nele e, com muita dificuldade, somente no início da escuridão da noite, saiu para uma área próxima à elevação, de onde foram abatidos em decorrência da ofensiva noturna de nossas unidades. Durante o dia, até às 16 horas, unidades da divisão, né, das divisões soviéticas, repeliram 12 contra-ataques lançados para o inimigo. Em momentos tensos, a batalha transformou-se em lutas furiosas. O inimigo, conforme demonstrado pelos prisioneiros e pela inspeção do campo de batalha, sofreram enormes perdas de pessoal durante o dia. O inimigo deixou centenas de cadáveres no campo de batalha, em casas na área ao redor da elevação. Nossas unidades capturaram até 100 soldados inimigos feridos. Como resultado da batalha, o 3º e o 1º batalhão do regimento Grossdeutschland foi completamente destruído e o regimento Hogreb
perdeu até 70% do pessoal, ou seja, um ataque completamente avassalador que o exército soviético fez sobre essas unidades. A unidade Grossdeutschland não era qualquer unidade, era uma unidade de elite, né? Então o nosso Vasilis nesse dia lutou, né, e abateu soldados de uma unidade de elite, defendendo ali a região da Prússia, na Alemanha. O inimigo perdeu 4 veículos, 4 morteiros, 4 veículos, sendo que um desses veículos foi o nosso querido Vasilis, que nocauteou. Olha só que interessante aqui a gente vê isso. O inimigo perdeu então 4 veículos, 4 morteiros, 2 canhões de 75 mm, um tanque, 3 canhões autopropelidos, né? Não, canhão autopropelido, né? Foi isso que o Vasilis derrubou, não foi um veículo, foi um canhão autopropelido. Ou seja, dos 3 que foram abatidos no dia, um foi o Vasilis. E 2 veículos blindados foram incendiados. 370 soldados e comandantes foram capturados, a maioria deles foram baleados enquanto tentavam escapar. 107 pessoas foram entregues ao quartel-general do corpo. Aqui tem mais informações, né? O 905 Regimento de Infantaria, após um grande ataque de artilharia de 15 minutos, da aviação militar, e após repelir contra-ataques inimigos, partiu para uma ofensiva decisiva e no final do dia alcançou a linha, né? Determinou a linha direita, uma casa separada e um celeiro, entre uma rodovia e uma ferrovia. E que houve aqui, né? O resumo houve um ataque diurno também das unidades da divisão por volta das 4 horas da tarde, que não teve sucesso, avançou pouco, né? Mas que o ataque noturno teve sucesso. E esse sucesso levou aí a grandes perdas dessas 2 unidades alemãs. E é isso, né? A história que nós temos sobre o nosso Vasilis Filipovich Cherpurnoi. É uma história bem bacana, assim, tem o registro do diário, tá bem conciso, deu um trabalhinho para achar, mas é legal que tem essa descrição do que foi feito durante o dia, do que estava acontecendo no quadro geral, né? Esses contra-ataques e ataques e contra-ataques, resistências, as vitórias, né? As dificuldades, e que foi uma batalha extremamente encarniçada, uma batalha dura. E no geral as batalhas na Prússia, né? Principalmente na Prússia Oriental, já no fim da guerra, foram muito duras, porque depois ali se chegava em Berlim, que era a capital. Então era ali um dos últimos bastiões de defesa dos alemães. Eles lutaram ferrenhamente por cada pedacinho de terra ali desse território que eles estavam avançando. Enfim, é isso que tenho dessa antiguidade para falar. Não é tanta informação assim, mas são informações bem legais, informações interessantes e detalhadas, que mostram um pouco aí do que nosso sargento, né, de artilheiro, passou para receber durante a guerra, né, que o fez receber 2 medalhas, 2 altas condecorações. É isso. Ficamos aí pro próximo episódio, em breve a ser gravado sem antiguidades, e o próximo também episódio falando de coisas aleatórias que não serão antiguidades. E o meu beijo e boa noite. A artilharia do soninho vai derrubar você nesse exato momento.